De tantas formas que a gente pode conhecer a Umbanda, ela tinha que conhecer a Umbanda justamente numa experiência de quase morte. Antes de começar, eu quero dizer que, gente, os nossos brincos de rosa vermelha fizeram um sucesso e por isso os dessa cor, o prateado, já estão praticamente esgotados. Então agora a gente só vai ter modelo com a parte metálica em dourado. Então vai lá no nosso site e aproveita para você ter o seu e ficar assim belíssima à la Pombagira. Seja muito bem-vindo aos Relatos Flix e que comecem os relatos. A espiritualidade me presenteou com notícias do meu pai falecido. Oi, mãe Pérola. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó paterna, pois desde que estava na barriga da minha mãe, ela me rejeitou, pois no lugar que ela morava não dava para criar uma criança, ainda mais sendo menina. Então, ao nascer, a minha mãe falou que não me queria, e se o meu pai não fosse me buscar, ela iria me enrolar em um pano de chão e me deixaria na porta dele. Mas ele, como um bom homem, foi logo me buscar e me trouxe para casa, e logo providenciou roupinhas e tudo o que era necessário. E mesmo sabendo a vida que ela tinha como GP, nunca questionou ou duvidou que eu fosse sua filha, e sempre me deu amor e carinho. Mesmo com o tempo tentando formar sua família, nunca deixou ou descuidou de mim e da minha avó, pois ela já era de idade, mas passamos muita necessidade. Então, ele decidiu que sairíamos do interior da Bahia para Brasília. E assim foi. Mas ao chegar, ainda enfrentamos necessidade, pior, em um lugar desconhecido. O meu pai sofreu muito para me criar. Eu nasci muito doente, lutei pela vida e ele e minha avó sempre ao meu lado. Ele começou a fazer massas de pastel à noite e fritá-los de madrugada, para vender logo cedinho, pois senão não teria dinheiro para nos dar comida durante o dia. Mas sempre separava um pastelzinho para mim, para eu não ficar com fome, até ele voltar, pois eu só tinha 2 aninhos. O tempo passou e aos meus 7 anos comecei a ver algumas coisas. Lembro vagamente de ver crianças e algumas moças muito bonitas, e eu não entendia nada. O meu pai era muito católico e tinha muita fé em Deus. Porém, eu fui crescendo e passando por algumas religiões, mas não me sentia preenchida. O meu pai nunca me forçou a seguir nenhuma religião. Ele era muito respeitador. Fiquei adulta, me casei, mas sempre com um laço muito forte com o meu pai. Meu marido gostava muito dele. Até que no dia 29 de maio de 2015, no dia do aniversário do meu marido, eu e meu marido não acordamos bem. À tarde conversei com o meu pai e estava tudo bem, mas às 10 horas da noite, uma prima ligou para o meu marido e avisou que meu pai tinha sofrido um grave acidente de carro e que ele faleceu no local do acidente. Pérola, o meu chão se abriu. Tinha acabado de perder o meu exemplo, o meu herói. Eu senti uma dor tão profunda por perder ele e por imaginar a dor da minha vozinha que já estava com 105 anos, mas ainda lúcida. Um tempo se passou e eu encontrei o seu canal e me fez entender tudo o que eu via e sentia e comecei a seguir firme com os meus orixás e guias. Tenho uma grande ajuda da mãe Valéria. Esse ano pedi um presente à espiritualidade de aniversário. Sou do dia 19 de abril. Pedi que eu sonhasse com o meu pai. O dia era quarta-feira e assim se passou e eu não sonhei. Eu fiquei triste, mas eu não reclamei, eu só falei com os meus guias. Eles sabem de tudo e se não aconteceu é porque não era para ser. Mas, no domingo, o meu esposo sentiu algo. De repente, lá estava meu padrinho, que eu amo tanto, o chamando de Padrinho Seu Zé. Ele chegou, conversou comigo, disse que eu tinha o coração nobre e disse: Moça, no dia daquela tragédia, Oxóssi carregou seu pai no colo. E isso me fez entender que ele está bem. Mãe Pérola, eu me derramei em lágrimas, pois sinto muita saudade dele, mas estou grata à espiritualidade por me trazer uma notícia, e sou grata a você e à Mãe Valéria que me fizeram entender a minha espiritualidade. Levo vocês no coração. Gratidão. Sou a mesma do relato O Livramento do Seu Zé. Beijos, meu amor. Mãe Iemanjá te abençoe. Eu sinto muito pela sua perda, sabe? A perda é relativa, né? Pelo seu afastamento. Porque a espiritualidade é tão maravilhosa que logo você vai rever o seu pai.
E as pessoas, eu não tô fazendo nenhuma previsão de morte, pelo amor de Deus, né? É porque durante a nossa vida terrena, as entidades elas dizem o que são 100 anos diante de uma eternidade? Não é nada. Então eles falam que é logo, é amanhã, é daqui a pouco, entendeu? Então, irmã, que bom que ele tá num lugar bom com o Pai Oxóssi. E com certeza de lá ele ainda olha por você, ele ainda tá perto de você. Muito axé, um beijo. Ela foi me buscar no fundo do poço. Por muito tempo eu frequentei um barracão que achava bom, mas depois que o pai de santo morreu e seu filho o substituiu, a casa virou uma bagunça. Ele chegou para mim e ofereceu-me dar o cargo de mãe pequena em troca de uma noite com ele. Quando eu rejeitei, ele me expulsou da casa, Pérola. Eu me senti um nada quando ele disse que eu não era mais bem-vinda e que eu nunca conseguiria me virar sem ele. Eu não sabia fazer nada sozinha, não sabia como fazer uma firmeza sem ajuda, e olha que eu já estava na casa há quase 10 anos. Foi aí que eu comecei a duvidar da minha fé, porque o pai não permitia que a gente tivesse contato com os guias sem ele. Se a gente precisava fazer algo, era ele que dizia. Os guias falavam com ele. Então o pai dizia quanto ele iria precisar para agradar os nossos, e eu dava o dinheiro. Passei a questionar se eu realmente tinha algum guia, e o porquê durante aqueles 10 anos nunca senti a presença de nenhum deles. Minha vida estagnou. Eu perdi a energia e a confiança de seguir em frente. Eu estava sozinha e do nada eu senti um impulso para beber. Todo dia antes de ir para casa, eu parava no bar, bebia todas e voltava para casa de madrugada. Nessa rotina de afogar as minhas dores internas na bebida, minha saúde foi sumindo. Numa noite de lua cheia, eu olhei para a esquina enquanto voltava para casa e disse: se realmente existiu ou existe alguma entidade que esteja comigo, me mostrem uma saída. E então eu desmaiei. Fui acordar no hospital. Eu estava com esgotamento físico e desidratação extrema, quase um coma alcoólico. O médico disse que uma mulher me deixou lá e eu perguntei: que mulher? E ele disse: ela falou que é a sua madrinha. Eu falei: moço, eu sou sozinha, não tenho ninguém. O médico olhou para mim e falou: olha, ela deu todos os indícios de que te conhece. Certeza que é sua madrinha. Ela sabia os seus documentos de cabeça, trouxe você até aqui nos braços, te colocou na cadeira, mandou me chamar, escreveu o que você tinha num papel e quando eu cheguei, ela saiu e ainda não voltou. Aquilo de fato me deixou intrigada. Fiquei no hospital até o fim do dia e fui liberada. Comecei a voltar para casa determinada a nunca mais beber. Determinação que só durou até eu chegar na porta do bar. Eu acabei entrando e antes de eu perceber alguma coisa, senti alguém me abraçar e a voz me dizia: vamos para casa, menina. Então, eu só dei meia volta e comecei a chorar. No meio do caminho, aquele abraço foi ficando cada vez mais forte e ganhando forma. Uma sombra feminina se formou ao meu lado e lá estava ela, Pérola. Eu vou chorar. Ela é a da minha altura, mas estava de salto alto, então ela ficava bem maior. Uma calça preta e uma blusa vermelha com um casaquinho preto aberto, um chapéu vermelho de lado, cabelo preto liso e um batom vermelho forte, e um cheiro de rosas que me deu vontade de viver. Eu não tive dúvidas, era Dona Navalha. Eu só conseguia chorar. Ela me abraçava e dizia: vai ficar tudo bem, vamos para casa. E me levou até em casa. Chegando lá, me levou até a cozinha. Eu não sei se ela de fato fez tudo o que eu vi ela fazer, mas eu acho que sim. Eu só sentei no sofá em lágrimas enquanto ela preparou um banho de ervas e um chá. Eu tomei um banho, tomei o chá e ela disse: agora vamos conversar. Tu ficou presa em um chão de terra onde se acomodou e se sentiu confortável, mas nada aprendeu porque não te permitiram seguir em frente. A essa altura já era para você estar ajudando muita gente, mas esse dom te foi negado porque deveria te ensinar. Não se preocupe, menina, o erro não foi seu. Você confiou demais em quem não deveria. Ninguém tem o direito de limitar seu contato com os seus guias. Uma casa de axé tem que ser um lugar para te dar suporte, apoio e, mais que isso, se tornar a família que te falta em casa. Te ensinar a ser você, honrando os seus. Mas não se preocupe,
Eu vou te ensinar tudo o que precisa até acharmos uma nova casa para você. Mas agora preciso que você confie em mim, pois se permitir, vou derrubar a demanda que aquele sem vergonha fez contra você. Para minha surpresa, o pai de santo que me expulsou fez demandas contra mim por eu ter negado ele. Eu apenas falei para ela fazer o que fosse necessário. Os dias se passaram e eu recuperei a vontade de viver. Ela me ensinou a montar um congá e uma tronqueira, me mostrou como fazer pequenas firmezas sem riscos, e depois de alguns meses me levou à cidade vizinha onde encontrei minha atual casa. Lá eles me permitem andar com minhas pernas, me ensinam o que preciso fazer. Aprendi em 3 meses mais do que em 10 anos na outra casa. E sobre o antigo barracão, um vendaval derrubou toda a casa. Um vendaval que só atingiu o terreiro. O que seria de mim sem a minha madrinha Maria Navalha? Salve a malandragem. Esse relato é da Nádia. Ela acompanha o canal desde o começo e finalmente ela enviou o relato dela. Ela mandou uma foto desse relato com uma mensagem da Navalha. A Maria Navalha escreveu o recado que o médico leu no hospital. Falou que ela deixou um recado. E é esse que está aparecendo aí na tela para você, que ele parece muito grande para mim, eu não consigo ler. Ela bebeu demais, está desidratada, precisa de soro. Obrigada, Nádia. Muito axé. Muito lindo o seu relato, eu me emocionei com o seu relato. E edificante. Edificante. Amor envolve. Claro que eu vou chorar. Não vou chorar. Despedidas e visões. Essa primeira história ocorreu em 2014, em julho de 2014, mês da Copa do Brasil. Depois de chegar de um barzinho onde assisti o jogo com alguns amigos, cheguei em casa e foi só me conectar à internet que recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que meu avô materno tinha sido diagnosticado com câncer. Chorei muito naquela noite, mas como em tudo na vida tive que seguir em frente. Os dias foram se passando e ele estava cada vez mais debilitado, e eu já estava até com passagem marcada para São Paulo. Chegaria no dia 12 de dezembro. No dia 4 de dezembro, fui em uma confraternização com o pessoal do curso, mas lá mesmo me senti mal e comentei com o povo o que estava acontecendo. Mas ficou por isso mesmo e eu fui para casa. Tomei um banho, me arrumei e dormi. Acordei por volta da 1h30 da madrugada. Fiquei deitado pensando na vida e logo o meu celular vibra. Era minha mãe, falando que meu avô estava muito mal no hospital e que dificilmente voltaria para casa. Desliguei o telefone e voltei a dormir. Para quem conhece o Nordeste sabe que lá o sol nasce muito cedo. Quando acordei e olhei para a porta do quarto, vi o meu avô, escorado no batente da porta. Ele me olhava feliz, mas eu não estava entendendo nada. Apenas pedi para que ele descansasse e seguisse seu caminho. Logo, me despertei novamente como se aquilo tivesse sido um sonho, mas como fiquei um pouco impressionado, peguei o telefone e liguei para uma tia, e depois de alguns minutos falando com ela, o telefone do marido dela toca, e era minha mãe falando que meu avô tinha falecido. Até hoje eu não sei se aquilo foi um sonho ou se realmente ele passou no meu quarto para se despedir. Olha, assim, eu não acredito em coincidências. Não dessa maneira. Eu até acredito em algumas coincidências, para ser mais sincera, mas assim, é uma coincidência muito gritante. Você vê ele justamente no dia do desencarne dele. Eu acredito e já vi em outros relatos que quando a pessoa desencarna, ela vai visitando ali os seus entes. Então, eu acredito que foi sim o seu avô que te visitou e que isso não tenha sido um sonho. E ele é membrano e mandou 2 relatos. E o segundo relato, contei para minha avó que ela tinha morrido. Esse fato ocorreu em 2016. Minha avó faleceu em meados de março de 2016. Poucos dias depois do seu desencarne, era domingo de Páscoa. Na época, eu alugava uma casa com um colega da faculdade, mas devido ao feriado prolongado, ele viajou para sua casa no interior. Como na casa havia apenas um quarto, eu dormia nele e esse meu amigo dormia na sala. E como não possuíamos muitos móveis, minha televisão ficou em um móvel na sala. Sempre gostei de assistir séries e como estava só em casa, decidi ficar lá na sala, mesmo assistindo alguma série ou filme. Depois de um tempo, desliguei a TV e pouco tempo depois adormeci.
Lembro de acordar no colchão do meu amigo, que era onde ele realmente estava dormindo, mas para minha surpresa, minha avó estava lá. Eu me assustei, mais ainda, meio dormindo, porque eu perguntei o que ela estava fazendo ali. Pérola da encruzilhada. Mulher. A minha avó disse que tinha ido me encontrar porque ninguém falava com ela. Era como se ninguém a visse. Tentei explicar para ela que ela havia morrido, mas ela não quis acreditar na história. Então eu contei para ela tudo o que eu sabia do acontecido. Afinal, eu mesmo não sabia de muitos detalhes, já que eu morava do outro lado do país. Resumindo a história, pouco tempo depois, saímos da sala e fomos para uma praia, que é o cartão postal da cidade e que também era um dos sonhos dela conhecer. Passamos um tempo conversando até que ela me perguntou se era verdade que ela tinha morrido. E eu respondi que sim, mas ela não queria acreditar. Não sei como, fomos transportados até o portão do cemitério da minha cidade e lá eu caminhei com ela até o seu túmulo. Chegando lá, ela viu o nome dela escrito. A impressão que eu tive foi como se ela acreditasse mesmo sem acreditar. Aí chegou a melhor parte. Do lado do túmulo, meu avô estava esperando ela. Eles sorriram, como se dissessem: "Você veio me buscar." Me lembro dos dois saindo andando e eu senti uma sensação de queda, como se estivesse sendo puxado a acordar na minha cama. Os dois fatos me intrigaram muito, pois na época eu era ateu. Não sei o motivo pelo qual os dois apareceriam justamente para mim. E é a mesma característica da mediunidade, é uma ligação muito intensa, irmão. Olha, assim, eu vou te falar uma coisa. Se isso for uma característica mediúnica, eu nunca vi o fenômeno acontecer exatamente dessa maneira, mas existe uma explicação. Existe essa ligação, esse amor, esse carinho, né, com aquele familiar. Então, com certeza, eles vão ser encaminhados para aquela pessoa que tiver mais sensibilidade para poder conduzir. E aqui, pelo seu relato, foi extremamente perfeita a condução. Você orientando, você mostrando, falando: olha, você já desencarnou, e levando ela até o cemitério onde ela foi conduzida para o caminho, para ela não ficar aí como um egum na terra. Então, seria esse o motivo do porquê que foi encaminhado a você. Enfim, axé, e vamos pro terceiro relato dele. Visões. Pérola. As duas próximas histórias são mais rápidas, são 4. Pérola. As duas próximas histórias são mais rápidas e com poucos detalhes. Comecei em um novo emprego em março de 2023. Nessa época estava começando a estudar sobre a Umbanda e Zé Pilintra. Certa noite, estava eu indo buscar os pães assados para repor no balcão, pois trabalho em uma padaria, e quando eu olho para frente, eu vejo por alguns segundos um homem de branco com um copo na mão, que eu acredito que seja cerveja. Ele me viu e sorriu, e assim do nada desapareceu. Hoje em dia eu penso que pode ser o meu guia, ou algo do tipo. Por último, gostaria de contar um fato que aconteceu, de eu ver quem eu acho que possa ser a minha moça se mostrando para mim. Certa noite, indo embora para casa, por volta das 9h15 da noite, estava passando próximo a uma esquina, quando eu vi uma moça de camisa e saia preta. Aparentemente devia ter uns 21 e 23 anos. Ela me abordou e perguntou meu nome. Eu achei muito estranho, mas eu respondo. Notei que ela estava caminhando comigo. Fiquei com um pouco de medo, mas ela logo foi falando: "Moço, eu não vou te assaltar. Eu tenho dinheiro." E me mostrou na sua mão algumas moedas e continuou me seguindo. Aquilo começou a ficar estranho. Perguntei para onde ela estava indo e com muita tranquilidade ela respondeu: "Sua casa", e perguntou se poderia me acompanhar. Com certeza era essa moça. Pérola, sei que você vai me achar um bundão, mas essa moça meio que me deixava com medo. Ela tinha dentes da frente escuros, como se estivessem cheios de cárie. Eu já estava pensando que ela estava me seguindo e que provavelmente mais alguém estava me acompanhando às escondidas. Então, pedi para ela parar de me seguir. Ela apenas olhou para mim e falou: "Tá bom, que Deus te acompanhe." Eu dei mais alguns passos, olhei para trás e ela não estava mais lá. Até hoje eu me pergunto se essa moça era alguém encarnada ou algum espírito, pois sempre faço o mesmo caminho e nunca mais a vi. Bom, Pérola, esses são os meus relatos. São bem simples, mas me despertam curiosidade. Um grande abraço de um fã do seu trabalho. Vamos ver a apresentação dele. Oi, Pérola, tudo bem? Espero que sim.
Hoje venho contar algumas coisas que me aconteceram na vida, coisas das quais, em um primeiro momento, não dei importância, mas hoje em dia eu acho que podem estar ligados à espiritualidade. Começando pela apresentação, meu nome é Gabriel, sou do interior de São Paulo, mas morei muitos anos em uma capital do Nordeste, e esses primeiros relatos são do tempo em que morava sozinho no Nordeste. Começando essa história, sou mais um dos inúmeros filhos de uma mãe solteira, então nunca tive contato com meu pai biológico, esse que hoje em dia já é até falecido. Então fui criado pelos meus avós maternos, os quais eu considerava como meus pais. Mas vamos agora começar com os meus relatos. Axé, Gabriel. Olha, assim, o seu desenvolver mediúnico já está encaminhado. Você já tem consciência disso, né? Esse processo já está acontecendo. Agora, você se tomar uma decisão, se tomar uma decisão, ficou perfeita a conjugação, né? Minha professora vai querer me matar. Então, nesse momento, é você tentar encontrar para onde que é o teu caminho. Precisa ser Umbanda? Não, não precisa ser na Umbanda. Precisa ser numa religião como Candomblé, né? Ou como Quimbanda? Não precisa, tá? As entidades, elas vão te acompanhar em qualquer religião que você tiver. Então, assim, algo que te faça crescer como indivíduo, te conhecer, se conhecer como indivíduo, tá? Procura um amparo, porque é bem melhor, assim você vai ter instruções e vai conseguir chegar mais rápido no seu objetivo. E a nossa passagem por aqui ela é bem curta, então a gente precisa ter pressa. Beijos. Axé. A cigana Esmeralda em um grande livramento. Pérola, eu trabalho apenas no baralho com a minha cigana amada Esmeralda, onde ela se revelou em minha vida e com as cartas na minha mão através da minha mãe, que amo muito, mãe Nani de Oiá. Pérola, meu esposo, é caminhoneiro e sempre viajo com ele, ele e o meu neném. Até que um dia ele me pediu para abrir o baralho. A minha cigana, então, no baralho falou: menino vai fazer uma viagem longa, mas desta vez a minha menina não vai acompanhar. E ponto. Sumiu e não falou mais nada. No outro dia, já carregado, ele me chamou para ir com ele nessa viagem, pois ele não gosta de viajar sozinho. Eu, lembrando o que a cigana falou, disse para ele: eu não vou não. A Esmeralda disse para eu não ir e eu vou escutar ela. Ele entendeu, meio chateado por ter que ir sozinho, mas foi. Então, aconteceu o que ela estava querendo avisar. Meu esposo estava na rodovia 101, com uma carreta carregada com container, indo em direção ao Rio Grande do Sul. Ele foi fechado por um caminhão carregado de toras, chamado por caminhoneiros de caminhão de paliteiro, onde ele bateu na lateral do caminhão do meu marido, arrancando a porta do carona e arrebentando toda a lateral do caminhão. E detalhe disso, Pérola, é que onde bateu era onde eu viajo escorada. A cigana avisou, pois se eu estivesse junto, aquele caminhão teria me arrancado e prensado entre os dois caminhões. Pois num acidente desse não dá tempo de você ter atitude de defesa. Pérola, esse é só um dos livramentos que eles fazem nas nossas vidas. Agradeço a dona Esmeralda todo o dia por sempre cuidar da gente. Meu Deus. Nossa, eu me arrepiei inteira. Mais nas pernas. Eu tô querendo analisar isso. Por que tem vezes que eu arrepio mais no braço e às vezes eu arrepio mais nas pernas? Você também é assim? Gente, esse relato foi da Fran. Beijos, Fran. Sua linda. Axé. Que livramento. Meu Deus. Dá até um negocinho assim no coração. Fala, amor. Aquelas questões que a gente fez, eu errei duas só. Ah, quais? Quais que... Mas fazer o bem sem olhar a quem, antes de bem tem um artigo que é o oi, depois de um artigo tem que vir um substantivo. Por isso que bem era o substantivo. Nossa, eu não queria lembrar disso. Bom, eu tô gravando relato, tá? Eu vou terminar aqui, daí eu terminando de gravar o relato, daí a gente almoça e daí a gente vai lá. Milagre de ter um filho lindo hoje na minha vida. Ai, será que eu vou chorar? Pérola, o meu relato me faz chorar, só de escrever pra você. Há 5 anos atrás, eu tive um problema sério no útero, hemorragia de 32 dias, até que fui no terreiro que frequento, fraca, mas fui pedir ajuda, pois ali os médicos só falavam para eu tirar o meu útero, pois eu não poderia mais engravidar porque tinha problemas sérios hormonais. Meu antigo pai de santo trouxe à terra seu médico, Dr. Orfeu, onde relatei meu problema e ele me olhou e disse: minha filha, um conselho eu te dou, mas não irei te obrigar, pois você carrega consigo seu livre-arbítrio. Oxalá tem um presente para te dar. Não tire seu útero.
Eu olhei para ele e disse: presente? Eu não posso engravidar e eu não quero mais casar. Então, vejo o meu útero como algo impossível para ganhar um presente. Ele sorriu e não falou mais nada. Então, no outro dia, eu fui numa gira de esquerda, onde um irmão com o seu Exu me olhou e disse: eu fiz meu filho, vim hoje até aqui especialmente para te limpar nisso. Minha moça veio em terra e meu pai de santo na época perguntou para ela: por que você não está cuidando da sua filha? Ela gargalhou e disse: quem te disse que eu não estou cuidando? Ela está sendo preparada para o presente que irá receber. Nisso, outro dia, meu sangramento cessou. Pouco tempo depois, conheci meu hoje esposo, Diego, e ele sempre dizia: nós vamos ter um nenê. Eu dava risada, chamava ele de louco, aí conhecemos uma casa na Bahia, que hoje é nossa casa, que cuida de nós, da minha mãe amada Nani de Oiá. E ela jogou os búzios e disse: minha filha, você vai engravidar. Serão 2 nenês. O mais um virá com problemas. Então, peço intercessão pela vida desse anjo. E eu, ainda sem acreditar, saímos e seguimos viagem, eu e meu esposo. Pouco tempo depois, voltamos na casa, na nossa mãe Nani. E minha madrinha, com água do Exu cobra dela, ou seja, cachaça com uma cobra dentro, me benzeu e me avisou que eu estava grávida. Saí de lá meio perdida. Corri para fazer o exame, onde deu positivo para a gravidez. Fomos fazer o ultrassom e pérola, eram gêmeos. Diego, meu marido, ficou apavorado de ver os 2 na telinha do ultrassom, mas como minha mãe Nani avisou, um deles estava menor e ele foi secando, e o Felipe crescendo. Os médicos falavam que era muito arriscado o aborto, pois o corpo iria expulsar um e o outro eu perderia junto. Mas a espiritualidade interviu, Pérola. O Felipe nasceu lindo, hoje com 1 ano e 9 meses, e o irmãozinho dele nasceu sequinho, pequeno, não deixaram nem eu ver. Apenas o Diego viu, mas ele não saiu, até o tempo certo do irmão dele terminar para gerar e nascer. Meu Deus, mulher. E o relato dela encerrou assim, né? Meu, é muita coisa, né? A nossa vida é muita coisa. Mas assim, eu fiquei sem palavras, então um beijo pra você, meu amor, muito axé e muita saúde pra você e pra sua família também. Já deixou seu like, compartilhou com um amigo, manda lá naquele grupo da Macumba, lá do Face, lá do WhatsApp, que isso ajuda a gente bastante. O algoritmo aqui, ele não é macumbeiro, gente, não é, definitivamente eu cheguei a essa conclusão, então a gente precisa que você compartilhe e também precisa que você deixe aqui embaixo seu comentário, senão esse canal vai flopar e aí não vai fazer sentido eu continuar trazendo esses conteúdos pra cá. Então, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu axé aí nos comentários ou seu emoji, que isso vai ajudar a gente bastante. Agora sim, vamos pro último relato. Experiência que mudou a minha vida. Eu conheci a Umbanda, eu estava morta. Eu fui uma adolescente rebelde. Acho que amadureci rápido demais. Com 12 anos já pensava diferente das outras meninas da mesma idade. Me interessava por assuntos diferentes, então minhas amizades eram com meninas mais velhas. Por eu me achar uma pessoa à frente do meu tempo, surgiu a rebeldia. Achava que podia agir como uma adulta. Debatia com os meus pais, achava injusto o fato deles mandarem em mim. Eu tinha minhas escolhas, minhas opiniões. Enfim, apenas uma criança com personalidade forte, sem experiência de vida nenhuma e achando que sabia de tudo. Meus pais são espíritas kardecistas, sempre me falavam sobre espiritismo. As colônias me levaram para centros, tive aulas, me deram uma boa educação de forma geral. Sempre achei meio chato tudo isso e nunca fiz questão de me apegar a essas coisas. Ou seja, eu sabia bastante, mas nunca liguei para nada. Mas vamos logo para minha experiência. Comecei a namorar com 15 anos. Aos 16, engravidei. Sim, crianças que se acham maduras e muito espertas fazem isso. Meu namorado, hoje meu marido, tinha 17 anos, também muito esperto e maduro, isso contém ironia. Ambos desempregados, dependentes dos pais, fomos acolhidos pela avó do meu marido. Ela pediu para que fôssemos morar com ela. Ela tinha uma boa condição financeira e morava só. A avó do meu marido era umbandista, através dela que eu conheci a Umbanda, de uma forma diferente que já vou chegar lá. Ela nos acolheu, passei uma gestação tranquila. Meu marido, por incentivo de sua avó, arrumou um trabalho e fomos ficando na casa dela. Minha bebê nasceu muito saudável, foi uma alegria imensa.
Meus pais felizes demais, os pais do meu marido também, radiantes, e eu começando a aprender que a vida tem muito a ensinar em cada passagem que temos por aqui. A criança mimada teve que aprender a cuidar de outra criança. Eu tinha amparo familiar, mas moleza não. Fui aprendendo a ser mãe. A avó do meu marido foi essencial para poder respirar. Minha bebê parecia que só descansava nos braços da avó. Era ela pegar no colo e logo apareciam os sorrisos e as gracinhas e o sono gostoso. Quando minha bebê completou 8 meses, Dona Regina, nome da avó do meu marido, nos chamou para conversar. Pérola, nesses 8 meses em que estive com ela, pegamos uma afinidade muito grande. Ela me chamava de filha e eu chamava ela de avó. Hoje, consigo perceber que foram 8 meses de aprendizado intenso sobre muitas coisas da vida, além do carinho e amor incondicional que criamos. Então, sentados na sala, ela disse: amanhã a avó vai ter que fazer uma viagem longa. Vou ter que ficar um bom tempo sem ver vocês. Vou precisar que vocês façam algumas coisas para mim. Eu vou deixar tudo escrito. Não vai dar tempo de falar, mas amanhã, quando eu for viajar, vocês peguem comigo o caderno que vai estar todas as informações nele. Ela falou tudo isso com um sorriso no rosto, Pérola, mas com os olhos marejados. Claro que a gente perguntou: como assim? Que viagem é essa tão repentina? Ela sorriu e disse que a passagem já estava comprada há muito tempo, que ela não poderia perder essa viagem de jeito nenhum. Ela deu um beijo no meu marido, beijou a minha bebê, passou a mão no meu rosto, me deu um beijo na testa. Disse que eu sempre seria filha dela e foi se deitar. Nós fomos para o nosso quarto sem entender direito essa tal viagem. O que a gente tinha que fazer? Deixamos para ver isso no dia seguinte, já que seria o dia da tal viagem. Assim que amanheceu, meu marido se arrumava para ir trabalhar. Foi chamar a avó para ver sobre a viagem e se despedir, mas ela, que costumava levantar antes de todos, não tinha levantado ainda. Meu marido achou estranho, bateu na porta do quarto e chamou, sem resposta. Então, ele abriu a porta e acendeu a luz. Ela estava deitada de barriga para cima. Tinha um caderno em cima dela, e ela segurava com as 2 mãos. Estava com os olhos fechados e com um sorriso no rosto. Meu marido chamou mais uma vez, e ela não respondeu. Chamamos uma ambulância. Eles chegaram muito rápido, mas ela tinha falecido. Segundo o laudo médico, aneurisma. No caderno estavam muitas informações, contas em banco, senhas, coisas que deveríamos pagar. Tinha uma informação que havia um testamento com um advogado e lá estava o contato e as informações para chamar ele. Uma instituição de caridade que ela tinha estavam nas orientações que deveríamos continuar mantendo para ela. Ela tinha muitos investimentos. Não vou entrar em detalhes, mas posso dizer que ficamos muito bem com o que ela nos deixou para cuidar. Eu fiquei muito triste com a partida dela, inconformada. Como ela sabia que ia morrer? Essa era a viagem? Ela tinha virado a minha mãe, a minha amiga, a minha instrutora. Como ela poderia ir assim do nada? Eu chorei por dias e meses. A partida dela doía demais. Eu reclamava, lamentava, até brigava com ela. Ela podia adiar essa viagem se ela sabia. Eu definitivamente, Pérola, não superei. Passados 5 meses que ela tinha partido, era um domingo, e eu saí para comprar algumas frutas. Minha bebê já estava com 1 aninho. Meu marido ficou com ela, ia ser rapidinho. Tinha uma hortifruti na avenida do lado. Eu estava andando pela calçada pensando em 1000 coisas. Fui chegando perto de onde eu ia atravessar a rua. Nem me dei conta que tinha um guincho parado no farol no cruzamento. O guincho saiu rápido e o gancho de ferro se soltou de onde estava fixado, ficando pendurado pela corrente. Ele virou para a direita para entrar na rua e o gancho veio na minha direção. Ele pegou em cheio do lado direito do meu rosto. Eu só me lembro da explosão e de tudo ficar preto. Eu acordei num hospital. Sentia como se tivesse anestesiado o meu rosto. A minha cabeça parecia que estava pesando 100 quilos. Eu tentei me mexer, mas eu não consegui. Eu mexi meus olhos e vi uma mulher do lado da cama. Ela percebeu que eu estava acordada e sorriu para mim. Disse para eu descansar e que ficaria tudo bem.
Nessa hora ficou tudo escuro outra vez. Abri meus olhos outra vez e, como mágica, minha cabeça não pesava mais. Eu consegui olhar para os lados. Era um hospital, mas só tinha minha cama no quarto, e logo a mesma mulher entrou. Ah, você acordou. Tá se sentindo bem? Só pensei na minha bebê, no meu marido. Pedi para deixar eu ver eles, para avisar que eu tinha acordado. Ela pediu para eu ficar calma. Disse que agora eu não ia poder falar com eles. Eu, meio irritada, assustada, perguntei: mas por que eu não posso falar com eles? Eu quero falar com o meu marido agora. Onde eu tô? Então ela me disse que para eu falar com eles dependeria de mim. Se eu escolher melhorar logo, eu falo com eles. Essa cena se repetiu diversas vezes na minha cabeça, até que numa das vezes eu fiquei muito brava. Nisso, uma outra moça entrou e disse que ia ficar comigo. Pediu para a moça que estava no quarto deixar que ela cuidava de mim. Quando eu olhei nos olhos dessa nova enfermeira, eu notei alguma coisa diferente. Ela colocou a mão de leve no meu rosto. Eu me senti muito bem. Senti uma vontade muito grande de chorar. É como se ela estivesse adivinhando. E ela disse: chora. Eu comecei a chorar e parecia que cada lágrima que saía dos meus olhos eu ficava mais forte. Então eu chorei, chorei e chorei. Em determinado momento, essa enfermeira pegou na minha mão e disse: acho que já dá pra gente dar uma volta. Vem comigo, que o seu marido e a sua filha já estão te esperando. Você deve estar querendo muito ver eles, não tá? Vamos andando que daqui a pouco a gente encontra com eles. Finalmente alguém com bom senso. Saímos por um corredor do hospital e fomos em direção à porta de saída. Lá fora tinha um gramado muito bonito, várias pessoas passeando. A enfermeira, segurando a minha mão, me disse: antes de você ver seu marido e sua filha, deixa eu te mostrar uma coisa. Ela foi me levando para um outro prédio branco. Era menor do que o que eu estava. Assim que entramos, ela me disse que o trabalho estava acontecendo para eu não falar nada e só observar. E eu vi várias pessoas sentadas em banquinhos. Cada uma dessas pessoas parecia que brilhava muito. Era uma luz bem forte. Eu conseguia ouvir um tipo de música que parecia vir de um outro lugar. Era um ponto de defumação. De repente o lugar mudou e eu estava vendo muitas pessoas de branco. E cada uma dessas pessoas estava acompanhada das outras que eu vi sentadas em banquinhos. Eles pareciam que se ligavam através das luzes. Então começaram a aparecer mais e mais pessoas se sentando na frente das pessoas de branco. Pessoas com machucado, outras pessoas com seres agarrados em seus corpos. Os que estavam sentados no banquinho eram na maioria negros e estavam iluminando os de branco que, por sua vez, jogavam suas luzes nas pessoas que chegavam. Para esclarecer, era uma gira de preto velhos acontecendo. Pois é, a primeira vez que eu vi uma gira foi assim, Pérola. A enfermeira me puxou para fora do prédio e me disse: eu ajudei a fazer esse lugar. A gente ajuda muitas pessoas e eu queria muito que você prestasse atenção no caderno. Esse lugar não pode parar. Eu não entendi na hora, mas continuamos andando até que chegamos num lugar onde ela parou e me olhou nos olhos. Eu reconheci aquele olhar. Os olhos dela ficaram marejados. Ela sorriu e me disse: oi, filha, saudade de você. Nos abraçamos e chorei muito nessa hora, mas ela, com toda a delicadeza, foi soltando o abraço e me disse que precisava que eu fosse. Preciso que você vá, e vá pelo lado escuro. Segue andando aqui. Comecei a caminhar e vi 2 túneis, se é que posso chamar isso de túnel. Um estava muito iluminado e o outro não dava para ver muito bem. Eu segui no mais escuro como ela me pediu e me senti caindo. O meu coração disparou nessa hora. Eu senti um baque forte e abri os olhos. Eu estava cheia de fios, um negócio na minha garganta me incomodando até que alguém falou: ela acordou. Eu fiquei em coma por quase 30 dias. Tô chorando horror. Meu cérebro inchou, meu coração tinha parado. O baque que senti deve ter sido o choque para voltar. Eu estava entubada. Logo pude ver através do vidro o meu marido, meus pais, minha família. Vi minha filha também depois de algumas horas. Já em casa, lembrando que a minha mãe, a avó, disse, peguei o caderno que ela havia deixado e vi que tinha passado batido. Ela contribuía para um centro de umbanda também.
Fiquei com muita vontade de visitar esse lugar e, claro, de contribuir também. Demorei um tempo para poder sair. Fiquei com algumas sequelas do acidente, nada que me impedisse de viver a minha vida normalmente. Fui conhecer o terreiro e, Pérola, reconheci cada detalhe do que vi quando estava em coma. Hoje, eu trabalho nesse terreiro. Minha avó-mãe foi uma das fundadoras desse terreiro. Contei toda essa história que me aconteceu para te dizer que eu vi a gira do lado de lá e valeu cada segundo. Graças ao acidente, eu tive o privilégio de ter tido essa experiência que mudou a minha vida. Sua gira é bonita, Pérola. O lado de lá é muito mais bonito. Obrigada, Pérola. A apresentação é: Oi, Pérola, meu nome é Sara. Eu vou contar uma experiência que marcou a minha vida para sempre e me trouxe a certeza de que existe sim vida após a morte. Estranho isso, né? Vida após a morte. Mas acho que hoje entendo que estou apenas presa num corpo que se deteriora a cada dia. Mas a vida não deteriora nunca. Vivemos para sempre e passeamos de corpo em corpo, mundo em mundo. Carregamos histórias, lembranças, sentimentos, emoções. Rimos, choramos, vivemos o tempo todo. Sara, sua linda. Sem comentários. Obrigada por compartilhar. Vou ter que encerrar esse vídeo chorando mesmo, gente. Tudo chorada mesmo. Se você chorou comigo, escreve aqui embaixo. Toca aqui, Pérola. Choramos juntos. Lindo seu relato. Lindo, lindo, lindo. E engrandecedor também, hein? Gente, eu tô muito emocionada com a sua história. Salve suas forças, salve toda a sua espiritualidade. E muito axé pra você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar like, não esquece de compartilhar. Manda lá pro seu amigo que tá precisando de uma mensagem de inspiração na vida dele, pra ele perceber que nem tudo tá acabado, que ainda dá pra brigar, ainda dá pra batalhar, ainda dá pra estar aqui. Manda pra essas pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de ir lá na Melodinha, a gente tá encerrando, tá acabando esses brincos aqui com base prata. Vou ver se eu consigo fornecedor de novo, porque eu fui no meu fornecedor e eu comprei todos os brincos prateados. E acabou de acabar. E eu vendi pra caramba brincos de rosa vermelha. Mas a gente tem também no modelo em dourado. E tem muitos outros produtinhos lá na nossa loja. Vai lá pra você ver coisas que são feitas por nós, assim. E a gente se atenta aos mínimos detalhes, tá? E olha, a gente vai oferecer, já estamos começando a oferecer e já tem pessoas se inscrevendo, terapia espiritual pra gente te oferecer um acompanhamento espiritual com instruções passo a passo do que você precisa fazer para ajudar nas suas questões energéticas e espirituais da atualidade. Então, vai aparecer, tem um link aqui embaixo, onde você pode entrar lá no meu site, tá? De atendimento espiritual. Então, fica atento aí porque as vagas são limitadas. Um beijo pra você, muito axé.